Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa tem que ter. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Alô, doutor, hoje visitando aqui a Protrauma, Avenida Cristóvão Colombo, 3550, para falarmos com um especialista aqui que vai trazer informações para dentro do programa e tirar dúvidas, é claro, através do trabalho que a gente direciona. É o doutor Jorge Schreimer. Ele que é traumatologista, ortopedista e, é claro, vai participar conosco para levar ao nosso público ouvinte, telespectador, informações e cuidados que devemos ter com a nossa coluna. Tudo bom, doutor Jorge? Boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo. Com certeza ficamos gratificados pela receptividade que tivemos aqui na Protrauma e satisfeitos, é claro, por mais uma vez podermos falar sobre saúde e, em particular, na sua especialidade, que é a coluna. A coluna que hoje tem que ter um cuidado maior ainda, principalmente quando nos colocamos e nos posicionamos em nossos computadores, em nossos automóveis, enfim. Eu gostaria que o senhor esclarecesse e levasse ao nosso público informações nesse sentido. Bom, é verdade,
o tratamento e a preocupação com a coluna mudou nos últimos tempos. Mudou por quê? Mudou por algumas razões. Primeiro é que aumentou a expectativa de vida das pessoas. As pessoas estão durando mais, estão vivendo mais, estão utilizando mais sua coluna e com isso cresce o número de processos degenerativos. Mudou também a forma como as pessoas passaram a viver desde a sua infância e adolescência. A minha infância e adolescência foi feita jogando futebol, correndo na rua, subindo em árvore. Hoje, a criançada vive na frente do computador, videogames, etc. São posturas diferentes, são situações diferentes e que, com isso, trazem complicações e fatores complicadores que trazem patologias e dores na coluna vertebral. Sem dúvida. E nesse sentido, doutor Jorge, a gente gostaria de levar algumas dicas, algumas informações, até para o pessoal começar a se preparar, se planejar. E eu gostaria que o senhor falasse assim, das situações, das patologias mais recorrentes, aquelas que merecem um cuidado mais especial. Bom, vamos começar na nossa adolescência. O que mais nos chama a atenção e o que tem nos procurado, pessoal, as famílias que trazem as crianças por volta dos seus 10, 12 anos, são as questões posturais, que são bastante importantes. Aí nós temos as hiperlordoses, as escolioses principalmente, as hipercifoses, que chamam a atenção dos pais e fazem com que esses nos procurem. Muitas vezes, essas patologias passam desapercebidas e, quando na idade adulta, ou seja, naquela fase inicial, começam a trabalhar, esses indivíduos começam a trabalhar em posições que acentuem ou que fazem com que essas patologias passem a ter dor, também nos procuram. Outra situação, mais tarde, são os processos degenerativos, as hérnias de disco, as artroses, ou seja, situações próprias de degeneração da coluna. E hoje, cada vez mais precoce. Mais precoce por quê? Porque o grande estabilizador da coluna é a estrutura muscular. E essa estrutura muscular, em função daquilo que eu comentei no início, ou seja, das pessoas não terem uma atividade física, não terem uma formação muscular adequada, em função das atividades, através da sua recreação quando criança, em frente de PlayStation, computador, fazem com que a coluna desprotegida, ela venha a sofrer. Vão fazer lesões discais, vão fazer alterações degenerativas e vão trazer dor. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Jorge Schneider, na Protalma, aqui na Avenida Cristóvão Colombo, trazendo informações hoje sobre uma das coisas, as coisas mais importantes que tem, que é justamente a nossa coluna, que nos mantém verticalmente, né, e que devemos ter sim uma preocupação maior. Inclusive, o nosso telefone já está aí no rodapé do vídeo, para você encaminhar as suas perguntas, né, e é claro, também participar, interagir aí na nossa programação. Então, doutor Jorge, vamos exemplificar aí algumas dessas patologias e problemas sistemáticos que aparecem aqui e que o senhor, é claro, né, com o seu conhecimento, tem procurado amenizar e levar uma tranquilidade maior para seus pacientes. Nesse sentido, eu gostaria que o senhor mostrasse aí para o pessoal, o Paulo já está aí mostrando para o nosso público, uma parte da coluna, uma hérnia de disco. Vamos colocar aí para o pessoal entender melhor, doutor Jorge, o que causa essas dores, o que realmente representa esse desgaste. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos.
Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa Bem que tem. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida. Jorge, o que causa essas dores, o que realmente representa esse desgaste? Bom, aqui nós temos um segmento da coluna, a coluna é formada por N segmentos, mas eu estou trazendo aqui como exemplo. Entre duas vértebras nós temos um disco vertebral, aqui representado. Esse disco vertebral ele tem uma função de amortecimento dos choques. Para a gente ter uma ideia, quando a gente acorda de manhã, nós normalmente somos 1 centímetro e meio maiores de quando nós vamos dormir. Por quê? Porque durante a noite, esse disco faz com que haja entrada para dentro do disco da água, tá? Aumentando o seu poder de absorção. E durante o dia, em função do estresse, dos choques, das posturas, etc., essa água vai saindo. Mas esse disco, ao sofrer choques, ele começa a apresentar fissuras, pequenas rupturas no disco, que vão fazer com que a parte central do disco se exteriorize, como aqui está representado por essa porção vermelha. Essas rupturas vão determinar a formação das hérnias discais, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, é aquilo com que o pessoal vem sofrendo, vem com dor e que vai limitar a atividade física, vai limitar muitas vezes a atividade laboral. Tá? Então, aqui nós temos a representação esquemática nesse segmento de uma hérnia discal. Bom, a hérnia discal, uma vez estabelecida, nós temos N maneiras de tratar. Desde uma maneira conservadora, e por isso nós na ProTrauma estamos especializados no tratamento das patologias da coluna, ou seja, através da fisioterapia, reabilitação, hidroterapia, RPG, pilates, etc. E quando nós não conseguimos lograr um tratamento clínico adequado, nós passamos a pensar num tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, ele envolve 8 degraus, sendo que hoje o que tem de mais moderno é a cirurgia chamada minimamente invasiva. Um exemplo, o senhor me apresentar aqui com uma hérnia de disco e ela tiver uma indicação cirúrgica, nós saímos daqui agora, vamos ao hospital, eu lhe opero. Daqui 2 horas o senhor estará novamente fazendo uma nova entrevista com outro entrevistado, sem nenhum corte, simplesmente passaria um catéter, faria aspiração desse disco. Então isso é uma técnica moderna que revolucionou o nosso meio. Então isso é super moderno, isso é o que a gente pode proporcionar aqui na ProTrauma, para o paciente portador da hérnia de disco.
Muito bem, realmente é algo revolucionário, porque todo o tratamento anterior era invasivo, né? As pessoas realmente ficavam expostas e muitas vezes tinham que ficar em recuperação, e nesse sentido, realmente com esse novo sistema que a gente pode contar hoje, fica muito mais fácil, né, de resolver o problema. Então, doutor Jorge, né, estamos aí falando sobre essas patologias todas e, claro, o senhor já exemplificou algumas questões que realmente são mais recorrentes e no sentido assim, doutor Jorge, para que a gente possa levar para o pessoal que está lá do outro lado alguma informação, para que eles comecem a mudar seus hábitos, para que eles comecem a se preocupar com isso, até para evitar sequelas maiores, que realmente acabam acarretando pela má postura, por vezes, né, a questão de falta de exercício, como o senhor bem colocou. E nesse sentido, eu gostaria que o senhor desse algumas dicas aí para o pessoal começar a se cuidar mais. Bom, eu sempre aconselho o seguinte: primeiro, uma avaliação médica, isso é fundamental. Começou a sentir alguma coisa, dor, observou no espelho alteração, alguma deformidade, procurar um profissional médico, um especialista. Esse vai avaliar e vai ver a necessidade desse paciente de começar a fazer uma atividade. Depois, o indivíduo que nunca fez atividade física ou que esporadicamente joga um futebolzinho final de semana, etc., quando muitas vezes consulta conosco e eu dou esse conselho, doutor, vou começar na academia amanhã. Calma, não é bem assim. Eu acho que muitas vezes a gente precisa fazer um trabalho direcionado. Todas as pessoas, nós somos diferentes uns dos outros, nós temos características especiais, então nós vamos fazer um trabalho direcionado. Isso é uma preocupação nossa na Protrauma. Nós temos um setor de reabilitação onde nós temos isso. Muitas vezes uma pessoa com sobrepeso, por exemplo, nós começamos a trabalhar dentro d'água, através de uma hidroterapia, uma hidroginástica focada no paciente, para posteriormente ele poder entrar, ingressar numa academia e não adquirir lesões subsequentes. Por quê? Se ele continuar fazendo lesões, ele vai parar. E quando ele para recuperar essa lesão, ele prejudica ainda mais o seu problema de coluna. Então, eu sempre digo, houve um programa, recorda, alguns anos atrás, que era Mexa-se. Nós temos que começar a ter uma atividade física, isso é fundamental. Ou seja, reforçar a sua musculatura. Depois de uma determinada idade, o exame de osteoporose. É fundamental fazer a densitometria óssea. É fundamental fazer algum trabalho que faça com que agregue cálcio aos ossos, reforce os seus ossos, para que o indivíduo não tenha o que se chama microfraturas, que passa desapercebida nos primeiros momentos, causa dor, mas que os exames convencionais que a gente utiliza não diagnosticam e que vão causar deformidade nessa coluna com o passar do tempo. Então isso é importante na mulher depois dos seus 45 anos, é importante no homem aos 55 anos, a densitometria óssea. E a atividade física, eu acho que nós temos assim um atendimento com uma cobertura bastante abrangente. Muito bem. Esse é o Dr. Jorge Schneider participando com a gente, que agradecemos muito pela participação, dicas importantes aí dentro do quadro Alô Doutor. Lembrando que estamos aqui na Protrauma, na Avenida Cristóvão Colombo, 3550. O telefone da Protrauma, que também está aí no rodapé do vídeo, é o 3325-2121. Fácil de você contactar aqui com eles, um número bem fácil de gravar também, você colocar na sua agenda. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.
Vitória, mas pode me chamar da menina voadora. Hoje vamos conhecer um lugar cheio de pessoas com superpoderes. Heróis que transformam muitas vidas. Bora conhecer? Sejam bem-vindos à ACD. Venham conhecer nossos super-heróis. A ACD Porto Alegre foi fundada em 10 de agosto de 2000. Referência no tratamento de pessoas com deficiência física, a Unidade Gaúcha atende mais de 550 pacientes. Desde o início, nossa causa permanece a mesma. Vida é movimento. A ACD Porto Alegre já realizou mais de 2 milhões de atendimentos e reabilitou mais de 9.800 gaúchos. Com muito amor, voluntários e funcionários se unem para ajudar a quem mais precisa. E aí, já estava com saudades, né? Presta atenção nessa história de amizade e superação. Eu e o Adler criamos um novo jeito de jogar futebol, aceitando as diferenças e promovendo a inclusão. É muito legal. Este é o Raí. Ele não consegue segurar bem os brinquedos, mas as terapias estão ajudando a superar este desafio. Os desenhos dele estão cada dia mais legais. E esta é a Ângela. Com sua dedicação e palavras de otimismo, fica mais fácil transformar muitas e muitas vidas. E também oferecemos aos nossos pacientes 8 terapias: pedagogia e psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, reabilitação virtual, fisioterapia de solo e aquática e fonoaudiologia. 2 áreas clínicas, fisiatria e neuropediatria. E também uma oficina ortopédica, que produz órteses e próteses sob medida para quem mais precisa. E aí, gostou? Mas tem mais. Olha só que novidade incrível. A ACD também oferece toda essa estrutura em atendimentos particulares, onde o valor pago pelo paciente é revertido para outras pessoas atendidas. Assim, continuamos evoluindo para ajudar mais e mais pessoas. E você, qual é o seu superpoder? Aposto que você tem um super coração. Venha conhecer a ACD. Seja voluntário e transforme vidas. Não ignore os avisos. 10 entre 10 suicidas avisam que vão se matar. Seja por depressão, desemprego, desamor ou desespero, alguém próximo de você pode estar planejando suicídio. Ofereça ajuda, peça ajuda. Sua atitude pode salvar uma vida.